Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos agora para a terceira parte do capítulo 5 do profeta Jeremias. Essa terceira parte trata das razões da catástrofe. É o Senhor mostrando as razões do castigo sobre o povo e sobre a nação. Comecemos no versículo 20. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo. Então aqui o Senhor está enfatizando a sua mensagem para Judá, para a casa de Jacó. Aqui está tratando especificamente do reino do sul. Então, dos versículos 20 ao versículo 31, aqui o Senhor fala dos seguintes pecados da nação que levou à sua ruína. Dos versículos 20 a 22, trata dos pecados de obstinação. Era um povo rebelde e teimosos. Dos versículos 23 a 25, o povo era rebelde. Dos versículos 26 a 28, exploração ilícita, ou seja, corrupção e abuso de poder. E, por fim, versículo 31, infidelidade dos profetas e dos sacerdotes, ou seja, dos líderes religiosos. Então aqui é os pecados que será trazido à tona da nação através do profeta Jeremias. E são esses pecados que levaram a nação à ruína. Versículo 21. Ouve agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tens olhos e não vedes, tende ouvidos e não ouves. Aqui mostra um povo obstinado, um povo teimoso, um povo que não queria se arrepender dos seus maus caminhos. Vamos ver este mesmo problema durante a geração do Mashiach, quando ele esteve aqui, os problemas os quais ele enfrentou com o povo e com os líderes. Vamos para o livro de Mateus, na Brit Hadashah, capítulo 13, versículos 14 e 15. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então aqui o Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus, ele está repetindo a profecia do profeta Isaías, que as pessoas têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, porque as pessoas estão endurecidas pelo pecado. O Mashiach esteve na presença do povo e o povo não contemplou a sua beleza, a sua salvação, por causa de endurecimento, por causa da obstinação gerada pelo pecado e por causa da idolatria. Vamos ver esses mesmos versículos na Bíblia de David Stern. Versículo 14. Isto é, neles se cumpre a profecia de Yeshayahu, que diz, vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão. Ainda que vejam, jamais perceberão, porque o coração deste povo tornou-se insensível. Com seus ouvidos quase não ouvem, e seus olhos estão fechados, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Entendam com o coração. E façam teshuva, para que eu os cure. Uma importante palavra que foi usada aqui na Bíblia de David Stern é esse teshuva, para esse versículo 15. Teshuva é voltar às raízes, voltar à obediência, voltar a seguir a Torá. Então aqui, teshuva, o contexto hebraico dessa palavra é voltem às suas origens, voltem ao primeiro amor, purifiquem-se e retornem à obediência. Então aqui teshuva é usado no mesmo contexto que está sendo usado aqui no versículo 15 da atualizada e também da corrigida é, e se convertam e sejam por mim curados. Então teshuva é, voltem à raiz. E aqui está sendo traduzido na nossa Bíblia, na Bíblia corrigida e na Bíblia atualizada é convertam-se. Então, ou seja, para um judeu
entender esse sentido, o apropriado é utilizar a palavra teshuva, ou seja, volte à raiz, volte à Torá. Vamos ver agora esta passagem no profeta Isaías, porque o profeta Jeremias citou a passagem de Isaías. Vamos para Isaías, capítulo 6, versículo 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouve, ouve e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha a ele ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Ou seja, 120 anos aproximadamente, 120 anos antes aproximadamente, o profeta Isaías tinha anunciado sobre a dureza do coração, onde o povo tinha ouvidos, mas não ouviam, tinha olhos e não viam. E aqui o profeta Jeremias repetiu os mesmos versículos do profeta Isaías, e depois o próprio Mashiach, Yeshua, repetiu os mesmos versículos do profeta Isaías. Então, tanto Jeremias quanto o próprio Mashiach apontam para a descrição de um povo obstinado que não queria ouvir palavras de salvação e de arrependimento. Vamos para Ezequiel, capítulo 12, versículo 2, onde o Senhor fala ao profeta Ezequiel que ele está numa nação rebelde. Versículo 2: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa de rebelde. Então note, o que o profeta Isaías disse foi tão forte, tão verdadeiro e tão impactante, que o profeta Jeremias repetiu o que Isaías disse. O profeta Ezequiel agora repetiu o que o profeta Isaías disse. E por fim, aquele em que todas as nações deveriam se sujeitar a ouvir a sua mensagem de salvação, repetiu o que o profeta Isaías disse. Ou seja, mostra uma geração de corruptos, de idólatras, de obstinados, de rebeldes e de infiéis. Estes sintomas apresentados pelos profetas em relação ao povo é da mesma forma que os ídolos os fazem. Então vamos agora para Salmos 115, Terrilim 115. Vou ler aqui de 1 a 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem, enquanto neles confiam. Então observe, aqui o salmista está dizendo que aqueles que confiam nesses deuses, que têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, torne-se semelhante a eles. Ou seja, torne-se nulos, como esses deuses são nulos, que não têm valor nenhum, não têm vida e não têm poder. E aqui observe que a situação de Judá era a mesma situação nula dos deuses nulos que eles seguiam. Versículo 22. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para o limite do mar, limite perpétuo que ele não traspassará. Ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Aqui o Senhor está mostrando o poder que Ele tem. Aqui está dizendo que Ele que colocou os limites entre a areia e o mar, Ele que definiu os limites até onde a água poderia ir e até onde a areia foi. Aqui está dizendo que Ele que tem o controle sobre a natureza
E aqui está usando a palavra perpétuo. Pus areia para o limite do mar. Limite perpétuo. Limite perpétuo significa olam no hebraico, que pode significar períodos, ou seja, uma parte, ou pode representar também eterno. Então, a palavra perpétuo ela é usada normalmente para perpétuo. Então, aqui está dizendo que ele colocou um limite durante um período, que pode representar até os novos céus e a nova terra, ou um limite eterno, um limite por período que vai até a construção do novo céu e nova terra. E aqui está mostrando que ele separou o mar e a terra durante um limite perpétuo, um limite que vai até a construção do novos céus e nova terra. Então aqui o Senhor está dizendo que ele age como um artista plástico na natureza. Ele cria a beleza, ele define os limites de cada elemento da natureza. Aqui ele está dizendo, vocês não temerão a mim, povo obstinado, duro e idólatra. Não temerão a mim, não temerão a mim. E aqui diz em relação à natureza, ainda que se levantem as suas ondas, ou seja, o mar, e tentem prevalecer contra a terra, não prevalecerão, ainda que bramem, não traspassarão. Aqui, a palavra traspassar no hebraico é yever, que é limite, ou seja, o Senhor colocou um limite. E ainda que o mar ruja fortemente com suas ondas, haverá um limite onde o mar poderá atingir. E quem definiu esse limite? O Senhor. Mas por que o Senhor está falando sobre limite? Por que ele está falando que ele colocou o controle sobre o limite, que é o olam? Porque aqui ele está dizendo o seguinte: o povo ultrapassou os seus próprios limites. O povo ultrapassou os limites de tolerância. O Senhor colocou a aliança abraâmica, a aliança mosaica, para estipular um limite de pecado para a nação. Mas o próprio limite foi estourado por causa do pecado do homem. Então aqui ele está colocando, eu limitei, eu coloquei uma divisão entre mar e terra, e vocês com seus pecados passaram todos os limites da natureza e da vida espiritual. E vocês ultrapassaram todos os limites de tolerância que eu tenho e que eu tive com vocês. O Senhor usando as lições da natureza para ensinar o homem. O Senhor mostrando através da harmonia da natureza lições para chamar o homem ao arrependimento. Versículo 23. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. Aqui mostra um povo que não ouviam seus profetas, viravam as costas e iam embora. Aqui mostra como eles reagiam diante da mensagem do Senhor. Aqui mostra que era um povo que não queria ouvir mensagens de arrependimento e de transformação. Aqui mostra um povo obstinado. Contumaz no dicionário significa obstinado e no dicionário jurídico significa teimoso. Então aqui mostra um povo insensível e duro para ouvir a mensagem de arrependimento. Ouvir mensagem de arrependimento vindo dos profetas. E neste caso, do profeta Jeremias. Versículo 24. Não dizem consigo mesmo, temamos agora Adonai, nosso Elohim, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega, ou seja, da colheita. Aqui o povo não parava para refletir, mas quem é este que nos envia a chuva no momento oportuno, que nos faz a agricultura prosperar? Quem é este que nos abençoa com comida, com a chuva, com a natureza? Eles não se preocupam em questionar, em procurar a esse Deus, o Deus que eles foram treinados e ouvindo este Deus desde crianças.
Eles ouviam a Torá, as crianças decoram salmos e esse povo não queria ouvir a palavra de salvação. Eles não refletiam sobre o Deus de Israel. E aqui mostra, no versículo 24, que quem controla a chuva, quem controla a natureza, quem é que faz a chuva estar devidamente no seu tempo oportuno ao Senhor. E neste caso aqui, versículo 24, o Senhor está intervindo na natureza para punir a nação. Então aqui o Senhor tirou a chuva. O Senhor começou a trazer seca sobre o povo, para que o povo pudesse refletir sobre o Deus de Israel. E mesmo assim, o povo não se arrependeu dos maus caminhos. Vamos na Torá, na essência dos profetas, que diz sobre isso. Vamos em Devarim, ou seja, Deuteronômio, capítulo 28, versículos 22 a 24. O Senhor te ferirá com a tísica, com a febre e a inflamação, com o calor ardente e a secura, com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que sejam destruídos. Aqui, no versículo 22 do capítulo 28, mostra que o Senhor está enviando, mostra que o Senhor enviaria pragas, caso o povo não se atentasse em obedecer à lei do Senhor, à lei de Moisés. Então haveria pragas, seca, pestes. Versículo 23 e 24, aqui mostra que o Senhor tiraria a chuva e o povo morreria de sequidão, com sede, porque não haveria água. O Senhor usando a natureza como a ferramenta judicial para disciplinar uma nação pecaminosa e ímpia. E é exatamente o que o Senhor está fazendo aqui no versículo 24 do capítulo 5 do profeta Jeremias. Ele está fazendo exatamente aquilo que ele falou que ele faria no livro de Deuteronômio. Ele interviu sobre a natureza para retirar a chuva e para que o povo sofresse com a seca, para que o povo refletisse e se arrependesse dos seus maus caminhos. Vamos agora no capítulo 4 do profeta Amós, versículo 9, e aqui diz: feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertedes a mim, diz o Senhor. Versículo 10. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito, as vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir os vossos narizes, aos vossos narizes, contudo não vos convertedes a mim, diz o Senhor. Versículo 8. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo não vos convertedes a mim, diz o Senhor. Aqui no versículo 8 as pessoas estavam desesperadas por água. O profeta Amós aqui, ele está falando especificamente para o reino do norte, para Israel, mas as consequências tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul são as mesmas. Deus está usando a natureza para intervir sobre uma nação ímpia, uma nação que se transformou em Sodoma e Gomorra. E aqui no versículo 8, o Senhor está dizendo que ele fez com que uma cidade tivesse muita chuva e a outra tivesse muita seca. E as pessoas que saíam de onde tivesse muita seca e iam para o lugar que tinha muita água, eles se saciavam, mas não tinham como beber ou pegar tanta água para saciar a sede. Eles estavam desesperados e sem nortes à busca de água. No versículo 9, o Senhor trouxe uma seca, um crestamento muito grande, de forma que a agricultura foi devastada. Ficaram apenas o pó da terra. E assim, as que conseguiram sobreviver diante desse calor imenso, o Senhor enviou o gafanhoto para tirar o alimento do povo. E mesmo assim, diante desses 2 cenários, o povo não se converteu. E depois ele enviou pestes,
aos moldes do Egito. Depois enviou guerra para que o povo entrasse em conflito. Jovens foram mortos. Havia tantos cadáveres espalhados pela cidade e o cheiro dos corpos podres subiram às narinas da população. E mesmo diante de todas as catástrofes, o povo não se converteu. Aqui Amós trata do reino do norte. E aqui eu estou usando esse mesmo exemplo para que vocês compreendam o que o Senhor está fazendo agora com Judá. Ele está usando a natureza e está antecipando e mostrando como será a guerra, o qual fará de Judá o mesmo cenário que Israel teve. E mesmo assim, o povo não se convertia ao Deus de Israel, ao Deus Criador dos céus e da terra. Versículo 25 do capítulo 5 de Jeremias. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Aqui o Senhor está dizendo que o pecado do povo estava afastando eles de Deus e, consequentemente, da prosperidade, do amor, da mansidão, do amor pelo próximo. Tudo que era bom, tudo que era reto, eles estavam se afastando por causa do pecado. Vamos ver esse mesmo versículo na Bíblia de David Stern. Suas transgressões têm arruinado as regras da natureza. Seus pecados mantêm esses bens longe de vocês. Aqui mostra que a decadência do povo estava levando a um abismo entre Deus e os homens. Versículo 26. Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Aqui mostra no versículo 26 que tanto os líderes quanto o próprio povo, eles eram perversos e procuravam dia após dia como praticar corrupções. Como eles poderiam extorquir, como eles poderiam ter dinheiro ilícito, como eles poderiam obter riquezas de forma ilícita. Então eles viviam dia após dia pensando maneiras de obter dinheiro de forma ilícita. Então eles estavam enchendo as próprias casas deles com coisas ilícitas, com roubos, com extorsão, com abuso dos pobres, com abuso de poder, usando as leis para suas próprias conveniências, para os seus próprios benefícios. Eles espiavam e procuravam maneiras de conseguir mais e mais dinheiro e poder para eles, tudo de forma ilícita. Vamos ver na Tanakh, versículo 26, na Bíblia de Stern. Pois entre o meu povo há homens ímpios que, como caçadores, ficam à espreita, preparando armadilhas para surpreender os próprios companheiros. Aqui mostra que era um povo em que não se podia confiar. Eles estavam sempre procurando maneira de prejudicar o seu próximo para poder ter o seu próprio lucro. Versículo 27. Como a gaiola cheia de pássaros são as casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Aqui está dizendo que os poderosos da nação de Judá, eles só eram poderosos porque eles obtiveram dinheiro e poder de forma ilícita. Através de roubos, de fraudes, de extorsão, etc. Aqui mostra que este povo que estava na elite, este povo que tinha umas certas condições, só tiveram tudo isso fruto da corrupção e da exploração ilícita. Imagine quantos pobres estavam sofrendo por não ter recursos, porque foram roubados pelos poderosos. Aqui mostra, através da natureza novamente, como a gaiola cheia de pássaros. Eles tinham a gaiola que era as casas deles e enchiam de riquezas ilícitas, de fraudes, de extorsão, de corrupção, de leis que usavam para os seus próprios benefícios. Aqui mostra um governo, uma liderança religiosa extremamente corrupta,
e decadente. E isto levava um povo à extrema pobreza, ao povo que estava sendo subjugado pela escravidão do pecado, pela escravidão da fome, por causa de líderes e de pessoas poderosas que viviam dia após dia tramando formas de extorsão e de corrupção. Versículo 28. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos e não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito do necessitado. Aqui está usando a palavra nédios. Nédios, no dicionário, significa pessoas muito gordas. São aquelas pessoas que têm pelancas caindo pelo corpo. Aqui mostra que aquela nação, ela estava muito bem alimentada, estavam gordas. E aqui mostram que elas estavam fartas e praticavam atos malignos. Aqui mostra que eles excederam os próprios limites de tolerância que o Senhor colocou sobre a lei mosaica e a lei abraâmica. A aliança abraâmica e a aliança mosaica. Eles ultrapassaram. Aqui mostra um povo que estava centrado em seus próprios benefícios, em seu próprio eu. Praticava idolatria, orgias sexuais, adoravam seus deuses, se juntavam vários grupos, iam aos prostíbulos, praticavam corrupção, extorsão, abuso dos pobres. E aqui mostra que eles não tinham nenhuma preocupação com os órfãos e com as viúvas. E aqui mostra a preocupação que o Senhor tem pelos órfãos e pelas viúvas. E aqui mostram que tanto o povo quanto os líderes não se preocupavam com os necessitados. Aqui mostra um povo que estava engordando, apenas se alimentando de forma egoísta, enquanto muitos padeciam fome e precisavam de justiça e não tinha. Não tinha ninguém para julgar. Os juízes estavam corrompidos porque eles passavam a noite, como diz o profeta Jeremias, tramando formas de usar as leis para benefício próprio, para adquirir mais dinheiro e poder. Vamos para o livro de Deuteronômio, que fala sobre isso. Devarim, capítulo 28, versículo 18 e 19. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Aqui mostra em Deuteronômio a indignação do Senhor por causa de uma geração corrupta e idólatra. Vamos agora também para Deuteronômio 32, versículos 15 ao versículo 18, que diz: Mas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou e engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, o qual o fez. Desprezou a rocha da tua salvação. Com deuses estranhos os provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conhecem, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram a poucos, dos quais não se estremeceram seus pais. Ouviste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Aqui mostra que toda a idolatria, toda a adoração a ídolos é nada mais que adoração aos demônios. Então aqui mostra que todas as consequências de tudo o que está acontecendo aqui é fruto da idolatria. A idolatria gerou a obstinação, a rebeldia, a exploração ilícita, a infidelidade dos profetas e dos sacerdotes, ou seja, dos líderes religiosos. E por fim,
pobreza em que muitas pessoas estavam vivendo neste período do profeta Jeremias. Versículo 29. Não castigaria eu estas coisas, diz Adonai, não me vingaria eu de uma nação como esta? Aqui mostra a indignação do Senhor com aquela geração. Na verdade, aqui trata de 3 gerações. A iniquidade já tinha alcançado até os netos. Aqui é um cenário onde não havia um justo dentro do povo. Um justo. Vamos no versículo 29 da Bíblia de Stern. Não deveria eu punir tudo isso? Pergunta Adonai. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Algo chocante. O Senhor não aguenta mais ver tanto pecado de uma nação corrompida por causa da idolatria. Versículo 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Aqui mostra a situação que estava, e o Senhor estava espantado com a decadência e a depravação daquele povo. E aqui ele afirma, coisa espantosa e horrenda, é algo assustador, é algo de deixar sem palavras. A natureza estava sofrendo com a decadência e a prostituição daquele povo. Versículo 30 na Bíblia de Stern. Algo chocante e terrível tem acontecido na terra. O Senhor espantado com o povo. E por fim, versículo 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E os que desejam meu povo, e é o que deseja o meu povo, porém, que fareis quanto essas coisas chegarem a seu fim? Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao fim? Versículo 31 mostra que os profetas que deveriam chamar os líderes e a nação ao arrependimento, eles estavam promovendo falso profetismo, eles estavam enganando o povo a procurar outros deuses e chamando o povo para uma mensagem que não provinha do Senhor, o Deus de Israel, Yahweh. Aqui o povo estava sendo enganado. E aqui diz no versículo 31, mas é exatamente o que o povo quer. Olha que interessante, no versículo 31 mostra que o povo queria ser enganado. O povo não queria saber a verdade. O povo gostava de ouvir as falsas mensagens, os falsos profetismos. Assim também como os sacerdotes. Os sacerdotes tinham o papel de guiar o povo para a Torá, para as leis de Moisés. E os profetas para trazer a mensagem do Senhor, uma mensagem de arrependimento, de restauração, de transformação. Então os sacerdotes que guiavam o povo, guiavam para o inferno. Os profetas que deveriam repreender os sacerdotes, tinham alianças com os sacerdotes. E ambas classes estavam levando o povo ao inferno. E ambos dessas classes estavam enganando com falsas profecias, com falsas mensagens, com falsos estudos o povo. E fazendo que o povo cada vez mais se endurecesse da palavra. E aqui o Senhor pergunta no final. Quando tudo isso chegar ao fim, quando vocês morrerem, quando eu devastar Judá, quando houver mortes por todos os lados, cadáveres, casas incendiadas, palácios destruídos, nobres mortos, mulheres mortas, crianças degoladas, crianças mortas, quando tudo isso chegar ao fim, e o que vocês vão fazer? Eu afirmo aqui para vocês, será tarde demais. Uma vez que morreu sem a salvação, acabou tudo. Vamos ver como que a lei de Moisés tratava falso profeta. Deuteronômio, Devarim, capítulo 13, versículos de 1 a 11. Que diz:
Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar o sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás a palavra deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus os prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Este profeta ou sonhador será morto, porque pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas com a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma terra a outra extremidade, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, não os esconderás. Mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como está no meio de ti. Aqui mostra que quem tentasse desviar uma pessoa, ou um povo, ou uma nação do Senhor, deveria morrer e apedrejado. O profeta não teria perdão. Praticou idolatria, morre. Filho ou filha, amigo, mulher, que tentou levar o marido ou alguém da família para adorar ídolos, deveria ser morto e ser apedrejado. Ser morto através do apedrejamento, para que servisse de exemplo para todas as pessoas, para não se apartar do caminho da verdade. E aqui nós vimos no versículo 31, tanto os profetas quanto os líderes religiosos estavam totalmente fora da verdade. Eles estavam guiando o povo para a perdição, e não havia um profeta e não havia um sacerdote que buscasse a verdade e que amasse verdadeiramente o Deus de Israel. E por isso que Deus levantou o profeta Jeremias para guiar, para chamar a nação e os líderes religiosos ao arrependimento. Baruch atah Adonai Elohim. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.